Glória a Jesus. Se puderem, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com o Senhor.
Seja
aonde o Senhor deixará, Senhor Deus, das nações, aonde o Senhor Deus terá nas suas das águas, esta Pai, porque grandes são as promessas, grandes são os Senhor meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, Senhor meu Deus, revelado aos filhos. Grandes são os Senhor das tuas maravilhas, grande será, Senhor Deus. Redondo de um quanto, Senhor meu Pai, meu Deus, a vida do Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, nós te agradecemos, ó Pai. Ainda que a nossa estrutura, Senhor Deus, Senhor Deus, todas as vezes, ó Pai. Senhor, nos deixa como partimos, Senhor, ainda, Senhor, a cruz, ó Pai. E, Senhor, te colocamos, Senhor Deus, sobre a vida daquele, Senhor, que estamos, Senhor Deus, constantemente, Senhor, pregando, Pai, e mostrando a tua face, Senhor. Em verdade é, Senhor, que as aflições deste mundo, Senhor, não podem se comparar, Senhor, meu Deus, com a glória, Senhor, que há do Chico. Pai Santo, Pai querido, por isso nós te louvamos, Senhor. Ainda, Senhor, meu Deus, que muitas vezes estejamos abatidos, caídos e fracos, Senhor. Mas é como diz a tua palavra, Senhor, tendo pouca força, não negaste o teu nome, Senhor, aleluia. Por isso nós bendizemos e glorificamos o teu nome neste momento, Pai Santo, Pai querido, porque o Senhor é aquele que contempla grandes e pequenos, Senhor, fracos e fortes, Senhor meu Deus, nada, Senhor, como a tua palavra me diz, nada, Senhor meu Deus, pode sim fazer nada fugir da tua presença, dos teus olhos. Porque os teus olhos contemplam todos, ó Pai, todos, Senhor, meu Deus. Meu Deus, louvado seja o teu nome, Deus. Porque muitas das vezes nos sentimos tão pequenos, ó Senhor. Mas é um Senhor, meu Deus, simples, Pai, singelo, ó Senhor. Mas o Senhor contempla, Senhor, meu Deus, cada um desses caminhos, Senhor. E o Senhor dá, Senhor, aquilo que cada um precisa, Senhor, para estar na terra, para louvar e cantar o Senhor, meu Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua justiça, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque tu és grande, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu grande poder, Senhor. Meu Deus, por tudo, Senhor, meu Deus, de todos, ó Senhor. Louvado, bendito ao teu grande e supremo poder, Senhor, meu Pai. Jesus querido, aleluia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor contempla, Senhor. Sabemos que os teus olhos, Senhor, eles são como chama de fogo, Senhor, meu Deus, sobre cada um, Senhor. Aleluia, Deus maravilhoso, Deus santo. Por isso, Senhor, nesta noite, Senhor, Senhor, nos lançamos aos teus pés, Senhor. Nos lançamos, ó Senhor, meu Pai, diante da tua presença, Senhor. Porque enquanto, Senhor, meu Deus, caminhamos, enquanto nós vivemos, Senhor, o Senhor está do nosso lado, Senhor. O Senhor está contemplando, Senhor, aqueles que se levantam, Senhor, meu Deus,
para fazer o bem, Senhor. Aqueles para fazer o mal também o Senhor contempla, Senhor. Então, Senhor, meu Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor é tudo, Senhor. Tu és, Senhor, meu Deus, para a justiça. E sobre ela, Senhor, se levantará no teu grande trono, Senhor, meu Deus, para dar, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor, aquilo que pediste, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido, Deus maravilhoso. Oh, Deus tremendo, aleluia. Oh, Senhor, as nações, Senhor. As nações, oh, Senhor, meu Deus, precisam, Senhor. Oh, Pai Santo, Pai querido, dedicados para Ti, Senhor. Te adorar, Senhor, meu Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor. Porque Tu és tremendo, Senhor. Porque Tu és ainda, Senhor, meu Deus, em planos, ó Senhor, meu Deus, para cada um, Senhor, meu Deus, aleluia. Louvado, bendito, nome santo, Senhor. Oh, meu Deus. Oh, Pai Santo, Pai querido, os Teus olhos, Pai, estão atentos, ó Senhor. Os Teus olhos, meu Senhor. Quem poderá se esconder de Ti, Senhor? Quem poderá, Senhor, meu Deus, se afastar também de Ti? Todos estão em Tuas planos, Senhor. Todos estão debaixo das Tuas planos, Pai Santo, Pai querido. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém. Graças a Deus que o Senhor nos dá mais esta oportunidade de estarmos no templo para a nossa quinta noite da nossa semana de oração recomeçar. Cumprimentamos os nossos amigos que estão conosco pela internet, do outro lado, já assistindo o nosso culto. Queremos agradecer a presença de todos vocês que já estão conosco aí do outro lado e dizer que esta é uma transmissão do culto da Igreja Assembleia de Deus aqui em Vila Hortência, na cidade de Sorocaba. Estamos na Rua Comandante Salgado, no número 746. E os nossos cultos às terças e quintas às 19h30, domingo 9h30 da manhã, agora a partir desta semana às 17 horas e às 19 horas. Tenho certeza, convidamos você a estar conosco presencialmente, ou se não, compartilhar com os seus amigos para que outras pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus que é pregada neste culto. Como estávamos orando, nós vamos cantar o hino da nossa harpa cristã, que é o hino 296. 296, Jardim da Nossa. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber.
no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por mim oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Quando os santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, sempre vemos, sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus Aleluia. por mais esse tempo e essa oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, adorando ao Senhor, buscando a sua face Aleluia. e podendo mais uma vez meditar na sua palavra. Nós somos gratos a Deus. Eu particularmente sou muito grato ao Senhor por esses dias, por essas mensagens que antes de eu transmitir aos irmãos, isto para a minha vida tem sido um grande refrigério. Eu estava dividindo com a Eliane alguma coisa agora à tarde, nós conversamos sobre este assunto. A gente vinha dizendo, essas coisas têm refletido na nossa vida, no nosso ministério, no nosso dia a dia. E é uma verdade, porque Pedro, ele nos dá gigantescas lições, não é? Como nós estudamos aqui desde segunda-feira, desde domingo, quando nós iniciamos falando sobre o encontro de Pedro com o Senhor Jesus, a troca do seu nome de Simão para Pedro, depois o momento do encontro em que Jesus vai até o barco onde estava Pedro, mostrando que no primeiro momento havia uma necessidade de Jesus se aproximar um pouco mais, e ali naquele momento Pedro tem aquele encontro pessoal com Jesus, reconhecendo as suas
as suas mazelas, os seus pecados. É isso que Jesus faz conosco, não é? Depois nós viemos vindo até ontem quando falamos sobre o perdão. Interessante que ontem foi como se tocasse nas nossas próprias feridas, não é? E vemos a grande necessidade que temos de estarmos próximos e perto de Jesus, porque somente Ele é quem pode nos ajudar a vencer e a superar tamanhos obstáculos como estes. E hoje nós não vamos tratar nenhum assunto diferente daquilo que os irmãos já estão ouvindo esta semana, mas nós vamos ler Lucas no capítulo 22. Nós vamos ler o verso 61. Lucas 22, o verso 61, que diz assim: E aconteceu que o Senhor, voltando-se para Pedro, olhou diretamente nos olhos. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia aprendido: Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. 62. Então Pedro, retirando-se dali, chorou amargamente. Nós aqui já estamos entrando praticamente nos últimos dias antes de Jesus enfrentar a cruz. Cada momento, cada conversa, cada ensinamento tinha um peso eterno e Jesus sabia perfeitamente sobre isso. Contanto que Pedro, em todas essas noites que nós estamos falando sobre ele, temos notado o seu comportamento, as suas atitudes, as suas respostas imediatas. E aqui nós estamos diante de uma delas. Fizemos a leitura de um texto em que Jesus, então, fala acerca da negação de Pedro. Mas se você ler nesse capítulo 22, todinho, que é um capítulo longo de 71 versos, Lucas, o evangelista, ele conta detalhes desde o pacto da traição de Judas, não é? A última celebração que Jesus fez com ele, instituindo a ceia e celebrando a Páscoa. Depois da conversa que eles tiveram ali mesmo, no cenáculo onde estavam, querendo saber quem seria o maior e quem seria o menor no reino dos céus. Depois, Pedro é avisado pelo próprio Jesus, quando Jesus começa a lhes detalhar acerca do que aconteceria nos próximos dias. Pedro então sai em defesa do Senhor, dizendo que não permitiria que aquilo acontecesse, e muito mais do que isso. Se fosse preciso, ele daria a sua vida no lugar do Senhor Jesus. Para nós, esta lição ela está descortinada, mas hoje ela nos traz algo muito sublime para nós pensarmos com muito carinho esta noite aqui.
E quando Pedro é avisado pelo próprio Jesus, e os irmãos encontram isso no verso 31, no capítulo 22, que está aí na mão dos irmãos, ou aqui, se eu tornar a colocar para nós, você vai ver que Jesus disse para Pedro que o Simão e Satanás havia pedido para cirandar, em outras versões estão peneirar, como se peneira o trigo. Quando Jesus fala com Pedro esse detalhe, Jesus sabia que por mais que Pedro o amasse, por mais que Pedro estava ali diante de todos dizendo que morreria em seu lugar, a compaixão de Jesus ela se manifestou ali porque Jesus sabia o que era ser cirandado por Satanás. A história nos conta que quando Jó se apresentou diante de Deus, quando Satanás se apresentou diante de Deus, no caso de Jó, Satanás também saiu dali disposto a cirandar sobre a vida de Jó. E os irmãos que conhecem a história sabem perfeitamente o que aconteceu com Jó durante aquele peneiramento que Satanás operou em sua vida. É muito difícil. Vamos esquecer de Jó e vamos voltar para o próprio Senhor Jesus, que após o batismo ele foi levado para o deserto, e a Bíblia diz que ele foi levado para o deserto para qual função? Para ser tentado pelo diabo. E note, irmãos, que naquele momento em que Jesus estava em consagração com o Pai, corpo talvez fragilizado, porque estava ali em consagração, em jejum, em oração, e Satanás se apresenta mostrando a Jesus os pratos, naquele momento de fome, o que talvez mais o Senhor queria fosse um pedaço de pão e um pouco de água. Se tratando dele ser o Filho de Deus, se ele pulasse do pináculo lá embaixo, os anjos estariam ali para segurá-lo, foi o que disse o diabo. E por último, Satanás o convida para que Jesus se prostre diante dele, porque como sujo e astuto que é, e a gente vê isso aí muito nos nossos dias, nas mais diversas crenças, a mata é de tal entidade, as águas são de tais entidades, né? E assim eles vão criando essas coisas, mas a verdade, irmãos, é que o diabo ele não é dono de absolutamente nada. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Então, quando Satanás se apresenta e diz: se prostre e me adore, nos 3 pontos que Jesus foi tentado, ele venceu a Satanás com a palavra. Mas você nota que Jesus ele estava ali em um período de consagração e de oração com o seu Pai. E agora nós estamos diante de Pedro, que com todo aquele temperamento, todo aquele comportamento que nós já estamos falando sobre ele nestes últimos dias, diz que ele daria a sua vida por Jesus, e Jesus, sabendo, vai até ele e diz assim: Satanás vai ser andar com você. E em outras palavras, eu sei o resultado final disso. Jó talvez, por temer, por ser fiel, por entender, por já estar em um patamar de fidelidade, de crença acima, para ele não foi revelado, mas para nós foi revelado. Jesus descortinou essa história e Jó foi o vencedor.
Jesus foi o vencedor. Agora nós estamos diante de um homem que, veja que coisa, que estava com Jesus, andava com Jesus, via os milagres de Jesus, acompanhou as grandes obras de Deus e agora ele estava ali. Mas aquela situação de Pedro era necessária que acontecesse. E a Bíblia diz assim, que porque se um grão de trigo cair na terra e ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. E veja que coisa, em Pedro nota-se uma autossuficiência, capaz de querer resolver as coisas à forma do seu braço, à forma da sua espada, à forma das suas questões. Mas nesse caso aqui não havia o que ser feito. Jesus olha para ele e diz assim, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E aí os irmãos conhecem a história. Judas vem. Um pouco antes disso acontecer, eles vão para o monte da oração e Jesus convida alguns para ir com eles ao monte. E naquela de ir ao monte, Jesus talvez esperasse que eles poderiam velar com ele em oração por um tempo. Eles estarem ali em oração. E o que disse Jesus? Orai para que não caiais em tentação. Só que, irmãos, a circunstância dos acontecimentos, a circunstância daqueles dias extremamente turbulentos, a circunstância de que a conspiração estava armada, a circunstância de que o próprio filho já estava sabendo de tudo o que estava para acontecer nos dias seguintes. Vocês conhecem a história de que Jesus vai ao monte a orar. E ele passa a noite toda em oração. E aquela oração talvez com angústia, mas ao mesmo tempo com tanto fervor, que as gotas de suor que caíam do seu rosto se transformavam em gotas de sangue. Notem tamanha angústia de Jesus e ao mesmo tempo a tamanha angústia que aqueles discípulos de Jesus viviam também. E aqui eu paro para nós discutirmos um pouco algo concernente à nossa vida. É interessante na vida espiritual algumas pregações e algumas crenças dizerem que depois de Cristo, a vida, a bênção de Deus é completa, você determina que as enfermidades vão embora, você determina que os bens cheguem até você. Mas a grande realidade é, como nós já estudamos esta semana, há momentos que a tempestade ela toma conta do nosso barco e as coisas para nós elas ficam totalmente incontroláveis. E isso não acontece nenhuma nem duas nas nossas vidas. E falando aos irmãos esta noite, em qual circunstância da sua vida você se encontrou desesperado sem saber o que fazer? Em qual momento da sua vida você se encontrou sem forças, inclusive, para orar ao Senhor diante de algumas coisas que você vive? Porque há provas e lutas que vêm sobre a nossa vida, e aqui eu vou tocar num assunto bem delicado, que talvez não seja o assunto desta noite, mas é uma coisa para a gente pensar. Por causa da dor e da aflição que eles estavam vivendo ali naquele momento,
os discípulos acharam melhor, em vez de orarem, dormir. Eles dormiram. E algum de vocês já preferiu dormir no meio da provação para não pensar nela? Eu já fiz isso. Eu já fiz isso não uma nem duas vezes. Parece que nós queremos encontrar uma fuga para que os problemas que nós estamos passando em determinados momentos, eles desapareçam. E a melhor maneira de fazer isso em alguns momentos é você dormir. Só que tem algumas pessoas que hoje vai além disso. Amarram uma corda, tomam uma dose carregada de comprimidos, pegam uma arma, põe na cabeça, se atira na frente de um carro. E quando você vai ler as cartas deixadas de desespero, de querer encerrar com aquela dor, com aquele sofrimento, com aquilo tudo, você vê que a pessoa, ela tirou a própria vida por causa de dores insuportáveis em sua pessoa. Mas no texto bíblico que nós estamos estudando hoje, Jesus estava sentindo esta dor. E para ele vencer esta dor que o atormentava, ele foi para a oração. E ele convidou aqueles que estavam com ele para ir para a oração. E aqui eu vou falar de coisas humanas, porque eu estou falando de humano para humano. Aqui não tem um Deus super-homem. Jesus, ao olhar para Pedro, dos discípulos que estavam dormindo, ele disse assim: vigiai comigo, para que vocês não entrem em tentação. Porque no momento que nós estamos extremamente vulneráveis, há momentos na nossa vida que nós estamos extremamente vulneráveis. Às vezes é descobrir que um filho está mergulhado nas drogas. Às vezes é descobrir que você está perdendo alguma coisa. Às vezes é você descobrir que há uma traição no seu relacionamento. Eu estou dando exemplos aqui. Ou uma doença que chega, né, e é uma doença irreversível. São circunstâncias que chegam na nossa vida que dói. E não dói pouco não, dói muito. E aí Jesus nos mostra o caminho. Nos mostra o caminho. E por que ele mostra esse caminho? Ele fala diretamente com Pedro ali quando ele volta. Quer ver? Leiam o verso 35 a seguir. Aqui Pedro fala no verso 33, no verso 34, que estava pronto para morrer contigo com eles fosse preciso. Aí no 35 Jesus disse assim: quando vos mandei sem bolsa, alforje, sandálias, faltou porventura alguma coisa? Eles responderam nada. Mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem a espada, venda a sua veste e compre-a. Porque eu digo que importa em mim que se cumpra aquilo que está escrito. E um dos malfeitores foi contando, porque quando estava escrito de mim, porque o que está escrito de mim terá cumprido. E ele disse: Senhor, eis aqui as espadas. E eles disseram: Senhor, eis aqui espadas. E eles disseram: basta.
Depois você vê Jesus ali no caminho da oração, quer dizer, eles estavam ali armados. E ali, quando Jesus vai para o monte para orar, Jesus ordena que eles orem para que eles não entrem em tentação. Então, aqui para nós, irmãos, esta noite é uma poderosíssima lição para nós compreendermos que, diante dos temporais e dos vendavais que a vida nos proporciona, e na maioria das vezes nós somos assim porque eu sou assim, eu estou falando para você porque eu sou assim. Tem hora que Deus me chama para oração e eu sou chamado pela minha razão. E às vezes eu acho que a minha razão ela é mais razoável do que as razões de Deus. E quando eu dou conta daquilo que eu estou fazendo com a minha razão, eu já fiz bobagem. Essa semana mesmo eu estava contando para Eliane o que eu fiz. E eu confesso aos irmãos que eu fiz bobagem. Não foi nada de normal. Porque nós, quando deixamos de vigiar, está aí um problema que toma conta da nossa vida. E por falta daquela oração, talvez pelo sofrimento, pela angústia, que Jesus entendia perfeitamente a condição daqueles homens que estavam ali ao seu redor. Quando Judas chega e dá um passo à frente, aqui está a história das espadas. Pedro pega a sua espada, naquela falta da compreensão, aquela falta do entendimento, aquela falta de entender que aquele momento era chegado. Ele saca da sua espada e ó, corta a orelha do rapaz do sumo sacerdote. Mas tudo por causa de quê? Por causa da oração. Porque quando Jesus o chamou para orar, ele adormeceu. Quando Jesus o chamou para estar atento, ele estava certo. Você já percebeu que na vida da gente os problemas só acontecem nesta situação também. Nós vivemos isso na nossa vida, às vezes a briga dos lares, brigas de casais, cada um puxa para um lado, cada um estica para cá, estica para lá. E as razões, porque eu tenho razão, porque eu também tenho razão. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. De repente, está ali um conflito, e é isso que eu digo, em todos os relacionamentos. É muito difícil viver a dois, mas é muito prazeroso quando Jesus está no meio. É muito difícil você conviver com pessoas 8, 10 horas do seu dia, que não são familiares seu, lá no local de trabalho, e sempre tem alguém querendo puxar o seu tapete, querendo te derrubar, querendo arrumar um problema para você. E você precisar de graça de Deus. É muito difícil você conviver com pessoas, ajudar pessoas, estender as mãos para as pessoas. De repente você ser traído, você precisar perdoar, porque a ordem de Jesus não é para ele perdoar, é para você perdoar. Para você se libertar. É você quem precisa deixar ir para que você seja livre. Aquela bagagem que existe. Jesus, naquele momento da atitude de Pedro, ele então pega aquela orelha
olha para Pedro e diz assim: guarde essa espada na bainha, porque aqui não é o poder da espada. E ele vai lá e coloca a orelha do rapaz no devido lugar. Um milagre diante de todos ali naquele momento. Mas Jesus sabia que na condição de Pedro, tudo aquilo que estava acontecendo a partir daquele momento era o peneiramento de Satanás. E nenhum de nós estamos livres deste peneiramento. E acontece que quando Jesus é levado, quando Jesus já não está mais com eles, eu fiquei maravilhado com isso. Quando Pedro age desta forma, Jesus então realiza aquele milagre e ao mesmo tempo perdoando a atitude de Pedro, porque naquele momento também nem Pedro sabia o que estava fazendo. Diante de certas coisas, essa é a realidade da nossa vida. Talvez ele pensou que o problema se aprender Jesus com a força e o tesouro. E os nossos impulsos, na maioria das vezes, como eu disse aos irmãos, ele nos leva a tantas situações e circunstâncias que ferem a nossa vida. Agora, diante da atitude de Pedro, diante da atitude de Jesus, diante de tudo ainda o que estava acontecendo naquele momento da prisão, naquele momento da aflição, naquele momento de todos estarem, porque Jesus disse assim: todos se escandalizarão em mim. E aí que cada um pega seu rumo e vai indo embora, cada um para o seu determinado lugar. E Pedro agora é mais um entre a multidão, espera talvez ficar acompanhando, olhando de longe, mas sem querer ser notado, sem querer ser descoberto, porque toda a coragem e valentia de morrer por Jesus, diante daquilo que começou, os açoites, de tudo aquilo que começou da espada, de tudo aquilo que começou da coroa de espinho, ele achou melhor seguir o seu caminho e acompanhar tal realidade de longe. Mas de repente uma criada olha em seu rosto e diz assim: você é um deles. Vamos ler aqui? Lucas 22, verso 54 a seguir, Vitória. Então prenderam-no, o levaram e puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguiu de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, o outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou.
Interessante esta passagem bíblica. Põe o verso 61. E aqui foi o texto que lemos, né? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. Como é que pode? Jesus a uma distância. Jesus a uma distância. As três negativas se concretizam. O homem que disse que morreria tinha negado, e agora estava ali um homem praticamente quebrado, porque ele amava o Senhor. Ele amava o Senhor. Mas agora, diante da sua negativa, os olhos de Jesus, mesmo à distância, se cruzam com o olhar de Pedro. E aqui, irmãos, eu parto para o final da nossa mensagem esta noite, dizendo aos irmãos como o amor de Deus, ele é algo que não dá para a gente explicar. Pedro passou todo aquele processo. Pedro viveu cada uma das circunstâncias da sua caminhada, realizou milagres em nome de Jesus, fez maravilhas em nome de Jesus, tirou um peixe das águas com uma moeda entalada em sua garganta, por ordem de Jesus. Pedro viu dentro da sua família milagres de Jesus acontecerem quando sua sogra foi curada. Então havia ali um laço de amor muito grande entre esses personagens que são chamados de os discípulos de Jesus. E agora você vê que Pedro nega. Você vê que tudo aquilo que Jesus disse antes se cumpriu. Você vê que tudo aquilo que Jesus disse anteriormente, se referindo a Pedro, estava cumprido. Você vê Jesus dizendo aquilo com amor, porque sabia que seria muito pesado aquele momento para Pedro. E a prova disso é que quando ele corta a orelha daquele moço do sumo sacerdote, Jesus vai lá, realiza um milagre e manda com que ele guardasse a espada na bainha, porque talvez alguma coisa poderia acontecer com ele, mas Jesus ainda tomou a frente. E quando eu olho para mim, hoje, não vou nem falar dos irmãos, quando eu olho para mim, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, com às vezes a minha falta de fé, como a falta de fé de Pedro, com a minha falta de vigilância, quando eu não devo sair correndo atrás de ninguém dentro do mercado. Eu não devo fazer isso. Sair correndo atrás de ninguém dentro do mercado. Quando eu às vezes tenho os meus 5 minutos de razão e autoridade, que aí eu quero colocar todo mundo, guardar no bolso e dizer assim, aqui não. Jesus conhece. Além de Jesus conhecer tudo isso, o melhor de tudo vem agora. Quando o galo cantou, que vergonha. A
Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. É aquele choro com sentimentos do profundo da nossa alma. Mas quando esses olhares se cruzam após o erro de Pedro, no olhar de Jesus ainda estava a frase dizendo: tudo bem, Pedro, eu ainda estou aqui. Aleluia. Eu ainda estou aqui. É inadmissível quando alguém olha e diz que para a sua vida não há mais salvação e não há mais recuperação. Para você que nos assiste essa noite à distância, talvez seja essa a mensagem que Satanás tem posto no seu coração, dizendo que não há mais por que você lutar, correr, porque para você não há mais esperança, não há mais jeito. Você já errou tanto, já pisou tanto na bola. Mas o olhar de Jesus para Pedro naquela hora em que o galo cantou, ele disse: não tem problema. Deus tremendo. Eu ainda estou aqui. Glória a Deus. Eu ainda estou aqui para continuar mudando você. Aleluia. Eu estou aqui para continuar trabalhando você. Eu estou aqui para continuar formando o teu caráter como eu quero. Quantos jovens estão aqui hoje? Temos jovens aqui, temos irmãos aqui. Pedro nunca imaginava que ele seria o precursor da igreja após todos esses acontecimentos em sua vida. Mas o amor de Jesus, o amor de Pedro por Jesus era algo tão extraordinário. E os irmãos conhecem a história que quando Pedro foi para morrer, quiseram crucificá-lo. E quando disseram: vamos crucificá-lo, ele disse: pelo amor de Deus, eu não sou digno de morrer a morte do meu Jesus. Pode me crucificar, mas pode virar minha cabeça para baixo. Aqui já era alguém que não precisava mais ser venerado, porque tudo aquilo que havia acontecido em sua vida fez com que ele se tornasse ainda mais próximo e mais íntimo de Jesus. Glória a Deus. Nunca aponte o dedo para ninguém. Nunca. Ele pode estar na sarjeta hoje, mas amanhã ele pode ser o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. Nunca aponte o dedo para ninguém. Porque amanhã uma mulher dessa que está por aí vendendo seu corpo pode ser que na hora mais terrível da vida aconteça como aconteceu com Raabe. Quem diria que a salvação de Jericó estaria dentro da casa de uma prostituta? Deus tremendo. Mas a salvação estava lá dentro, porque o cordão de escarlate era o que dava a eles sentido naquele momento para a salvação, porque foi a aliança feita do cordão vermelho pendurado na janela. Talvez desprezada por pai, por mãe, por quem quer que seja, mas a salvação estava ali para quem estivesse dentro daquela casa. Aleluia. Então nunca aponte o dedo para ninguém.
Porque na proporção do amor que Jesus me ama, e eu sou muito feliz com isso. Eu sou muito feliz com esse amor de Jesus por mim, porque Jesus sabe quem eu sou. Quem é esse aqui que está falando com vocês? Assim como Jesus conhece vocês, e eu talvez não os conheço. Mas o mesmo amor dele por mim é o mesmo amor dele por você. Glória a Deus. E é o mesmo amor por aquele que está caído lá fora. Aleluia. Porque este amor de Deus, que excede todo o entendimento, e que nós não somos capazes de compreender, mas a gente vive esta realidade como igreja de Cristo todos os dias, porque de repente nós estamos aqui 10, 20, 30 anos, alguém se converte amanhã e daqui a pouco já está pregando, já está fazendo, já está acontecendo. Quem é que faz isso? Aleluia. Quem é que faz isso? É claro, esta segurança que nós temos de vivermos uma vida inteira ao lado de Jesus, essa segurança que nós temos de noite a noite estarmos aqui aprendendo um assunto tão poderoso como esse, capaz de mudar o meu comportamento, capaz de mudar a minha mente, capaz de mudar aquilo que eu penso em relação, é só Deus quem faz. E isso só traz para a minha vida crescimento espiritual, porque é disso que eu preciso. Eu não posso ser um cristão que vou viver a vida inteira falando as mesmas coisas, ouvindo as mesmas coisas, discutindo os mesmos assuntos. As fases da vida passam. E é aí que nós vamos nos amadurecendo, vamos crescendo e vamos vendo. E foi isso que aconteceu com aquele homem por nome de Pedro. Quando ele foi cirandado, que ele foi reprovado. Ele foi reprovado. Ele não passou. Foi retido, se fosse na linguagem escolar. Ou na música que se canta hoje, nesses memes da vida que fazem. A verdade é que eu não sou tão forte como eu pensava. Foi o que Pedro achou que era. Eu sou forte a ponto de morrer por ti. Mas não é. Não foi. E assim somos nós, que para estarmos de pé onde estamos, é necessário estarmos escondidos atrás da cruz de Cristo e não tem outro lugar. Glória a Deus. Porque na cruz, irmãos, na cruz, é lá na cruz que está a nossa vergonha. Lá na cruz está todos os nossos pecados. Lá na cruz está todas as nossas mazelas. Lá na cruz está todas as coisas que o Alexandre faz. O Hélio faz. O Miro faz. O Marcos faz. Está tudo lá na cruz. E a palavra de Deus diz assim, que se você tem que se gloriar de alguma coisa, se glorie lá na cruz. Porque lá na cruz onde está a nossa vergonha, lá foi pago um alto preço pelo nosso pecado. Então a gente está aqui. A gente só está aqui esta noite. Você só está aí em casa esta noite. Porque alguém te amou e te amou muito. Glória a Deus. Aleluia. Sabe? Glória a E Deus. quando a gente começa a pensar na grandeza desse amor, não dá para você compreender como tem gente que ainda tem coragem de dizer assim: Deus não me ama mais. Deus se esqueceu de mim. Será que os papéis não estão invertidos na nossa vida? Amanhã vocês vão entender o porquê as narrativas de Jesus a Pedro, o porquê de tu me amas. Vocês conhecem a história.
Nada muda nisso aqui. Mas talvez alguns pontos como esse, de nós, diante dos problemas e das lutas, entendermos que precisamos orar e orar cada vez mais. Porque é só orando que a gente vence todos os desejos malignos que se apresentam diante do Senhor. A oração é poderosa. A oração muda caminhos. A oração muda situações. E é só orando. Porque lares destruídos, porque casamentos destruídos, porque famílias inteiras destruídas pela falta da oração. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, amém. Não. É passar aquele tempo nos pés de Jesus. É conversar com Ele. É explicar para Ele. Tem dia que eu dobro meu joelho aqui e eu não tenho nem o que dizer. Tem dia que eu estou dentro do caminhão gritando. Mas essa é a forma de o meu olhar cruzar com o de Jesus e dizer, Xande, eu estou aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E é isso que Jesus diz para você esta noite. Eu estou aqui. Glória a Deus. Não sei se você precisa de um milagre hoje. Eu preciso. Preciso de que esse milagre, o maior milagre que eu preciso é que Jesus me transforme a cada dia mais. Então nós vamos orar. Vamos cantar um dia. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Ah
de amor. Nós às vezes queremos ser esses grandes, não é? Que queremos andar só. Mas nada melhor do que estarmos ao lado de Jesus, com Jesus em nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por este tempo que nós estamos em Tua casa, aprendendo a Tua palavra. Que momento sublime, que momento glorioso, que momento ímpar. Que momento, Senhor, que no meio dos fracassos da minha vida, o Senhor me pega pelas mãos e me levanta. E o Senhor diz para mim que está comigo, que está aqui. O Senhor não me deixa quando eu erro, quando eu falho, quando eu atravesso um sinal, quando eu não respeito. O Senhor, cada vez que eu entro pelo caminho por onde eu não deveria entrar, o Senhor está do outro lado me olhando e dizendo: tudo bem, vamos recomeçar. Vamos recomeçar outra vez. Louvado seja o Teu nome por esse tão grande amor. Louvado seja o Teu nome por tamanha graça. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque o Senhor é maravilhoso. E muito obrigado, Jesus, porque as lições de Pedro têm me feito aprender e compreender um pouco mais da Tua grandeza e do Teu amor para com a minha vida. Muito obrigado, Jesus, pela Tua igreja reunida. E nós te pedimos: vai conosco, nos dando uma noite de paz, uma noite de descanso, e que amanhã possamos estar juntos para adorar o Teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Ele sobre ti levante a luz do seu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Dizemos juntos: amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.